Olá, turma. Nesta aula, vamos resolver exercícios envolvendo relações entre duas escalas, uma conhecida e outra proposta, tá? Na aula passada, nós vimos transformação de uma determinada temperatura de uma escala para outra. Hoje nós vamos relacionar duas escalas, tá? Vamos determinar a temperatura relacionando uma escala que nós já conhecemos com outra escala proposta. As escalas que nós conhecemos são a escala Celsius, a escala Remy, a Fahrenheit e a Kelvin, tá? Mas podemos propor uma outra escala e fazer a relação entre elas. Vamos resolver o exercício número 4, para a gente entender isso aí melhor. Uma escala termométrica X, já é uma escala termométrica X, atribui o valor 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo e 120 graus X para a temperatura de ebulição da água. Sob pressão normal, pede-se transformar para graus Celsius a temperatura de 15 graus X. Veja bem, pessoal, sempre que a gente for relacionar duas escalas, temos que lembrar que é em relação ao ponto de fusão da água e o seu ponto de ebulição, tá ok? Aí ele colocou os dados. Uma escala termométrica X atribui o valor 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo. Então, 20 graus fica aqui embaixo. E 120 graus X para a temperatura de ebulição da água. 120 graus X, tá ok? Então, aqui é a escala X. Sob pressão normal. Pede-se transformar para graus Celsius a temperatura de 15 graus X, então a temperatura de 15 graus X, que é a temperatura intermediária. Vamos comparar com a escala Celsius. A escala Celsius considera 0 graus para o ponto de fusão e considera 100 graus para o ponto de ebulição. E aqui o C da escala intermediária, da temperatura intermediária. Tá ok? Agora veja bem. Conforme nós falamos, existe uma proporcionalidade. Este segmento aqui está para o total, assim como este segmento está para o total, tá ok? Então, sempre a gente vai fazer isso, ó. Portanto, C menos 0 está para 100 menos 0, assim como, aí vamos fazer a mesma coisa, 15 menos 20 está para 120 menos 20. Tá certo? Então, existe esta proporcionalidade. Fazendo as operações, nós temos que C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100, igual 15 menos 20 dá menos 5, 120 menos 20 dá 100. Vamos determinar o valor do C. Mas como eu percebo que nós temos dois termos iguais, dois termos de baixo iguais, poderia ser o de baixo ou de cima, então nós cortamos. Então, esse 100 eu corto. Com esse 100 sobrou o quê? C igual a menos 5. Então, C é igual a menos 5 graus centígrados. Esse 15 graus na escala X corresponde a menos 5 graus centígrados. Tá? Então, foi isso que nós fizemos. Nós transformamos uma temperatura de uma escala X proposta para a temperatura em graus Celsius. Então, nós montamos a escala X conforme ele vai explicando nos dados do problema, tá? Aqui, ó, uma escala termométrica X atribui o valor 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo. Então, vai ficar aqui embaixo, 20 graus X. Do gelo. E 120 graus X para a temperatura de ebulição da água, sob pressão normal. Pede-se transformar para graus Celsius
a temperatura de 15 graus X. Então, nós temos a do ponto de ebulição, temos do ponto de fusão e aqui a intermediária, que é 15 graus X. Vamos fazer a mesma coisa com a escala centígrada, né? A escala Celsius. E para o ponto de fusão é 0 graus Celsius, para o ponto de ebulição é 100. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Aqui vai ficar C menos 0 está para 100 menos 0, assim como 15 menos 20 está para 120 menos 20. Tá ok? Então vamos agora fazer as devidas operações. C menos 0 é igual a C, 100 menos 0 é igual a 100. Igual 15 menos 20 dá menos 5, 120 menos 20 dá 100. Eu percebo que temos dois termos iguais, eu corto esse 100 com esse 100 aqui. Sobrou que C é igual a menos 5. Portanto, C é igual a menos 5 graus centígrado. 15 graus na escala X proposta corresponde a menos 5 graus centígrados. Tá ok? O exercício número 5 diz o seguinte: um termômetro construído na escala X mede menos 10 graus X para a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar e 40 graus X para uma temperatura ambiente de 25 graus centígrado. Considerando essa afirmação, qual a temperatura de vaporização, que é a temperatura de ebulição, né, da água, em graus X ao nível do mar? Então, o que é que nós vamos fazer? A nossa temperatura aqui, na escala X, vai ficar assim. Ele falou que menos 10 para o ponto de fusão e 40 graus X para a intermediária. Ele quer saber essa temperatura de ebulição, para o ponto de ebulição, tá ok? Comparando com a escala Celsius ou a escala centígrado, o ponto de fusão é 0, a temperatura correspondente, que ele falou que ambiente é 25 graus, então 40 corresponde a 25, e aqui 100. Então, a mesma coisa nós vamos fazer, e fazer sempre que houver esse tipo de exercício. Eu vou fazer 40 menos da fórmula menos 10 está para x menos da fórmula menos 10, assim como 25 menos 0 está para 100 menos 0. Fazendo as referidas operações, nós temos 40 menos menos 10, portanto 40 mais 10, e aqui x menos vezes menos mais 10, igual 25 menos 0 dá 25, 100 menos 0 dá 100. 40 mais 10 dá 50, x mais 10 igual 25 sobre 100. Pessoal, vamos determinar o termo desconhecido aqui, é x mais 10. Aí o que é que nós fazemos? Traçamos uma vertical passando por x mais 10 e traçamos uma horizontal passando por x mais 10. Tá ok? Como eu quero saber o valor de x mais 10, então x mais 10 é igual. Traço de fração. Em cima ficam os valores que foram cortados, que é 50 vezes 100, e embaixo o valor que não foi cortado, que é 25. Tá ok? Agora, a gente percebe que 50 é dividido por 25. Tá certo? Quanto é que dá? Dá 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos riscar o menor, coloca 1, risco o maior, coloca 2. Eu não tenho mais 50 vezes 100 dividido por 25. Eu tenho 2 vezes 100. Já ficou mais fácil, não é isso? Que é 200. Portanto, x mais 10 é igual a 2 vezes 100. X mais 10 é igual a 200. X é igual a 200 menos 10. Portanto, x é 190 graus X. Então, essa escala X aí, ela tem para o ponto de ebulição, quanto? 190 graus X. Tá ok? Então, vamos lá. Ele falou que um termômetro construído com escala X mede menos 10 graus X, para a temperatura de fusão do gelo, né? E ao nível do mar. E 40 graus X para a temperatura ambiente, né?
e 25 graus centígrados. Considerando essa afirmação, qual a temperatura de vaporização da água em grau X ao nível do mar? Então ele quer saber esse grau X aqui. Colocando a nossa temperatura, a escala conhecida, que é a escala centígrado, nós temos essa 25 corresponde a 40 graus X, ponto de fusão nós temos 0, ponto de ebulição 100. Então, o que é que nós vamos fazer? O que nós fazemos sempre. Vai ficar 40 menos 10, vai ficar x menos 10, assim como 25 menos 0 está para 100 menos 0. Fazendo as devidas operações, nós temos 40 menos vezes menos dá mais, portanto 40 mais 10, e aqui x menos dá mais, x mais 10, igual 25 menos 0 dá 25, 100 menos 0 dá 100. Agora, nós temos uma proporção, queremos achar esse valor, esse termo x mais 10, então traçamos uma vertical cortando x mais 10, traçamos a horizontal cortando x mais 10. X mais 10, que é o que eu quero, é igual a um traço de fração. Em cima vai ficar 50 vezes 100, e embaixo vai ficar o que não foi cortado, que é 25. Eu percebo que 50 dá para dividir por 25. Quanto é que dá? 2. Aí eu risco menor, põe 1, e risco maior, põe 2. Aí eu tenho 2 vezes 100. X mais 10 é igual a 2 vezes 100. X mais 10 é igual a 200. X mais 10 é igual a 200. Portanto, x é igual a 200 menos 10. X é igual a 190 graus X, tá? Então, a temperatura do ponto de ebulição dessa escala X é 190 graus X, tá ok? Vamos fazer o último exercício. Exercício número 6. Um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que a temperatura de 0 graus centígrado corresponde a 4 centímetros de altura da coluna de mercúrio, enquanto que 100 graus centígrado corresponde a 8 centímetros de altura. Qual a temperatura em graus Celsius correspondente a uma altura de 6 centímetros? Pessoal, vamos colocar os dados. Aqui eu tenho a escala Celsius, ponto de fusão 0 graus centígrado, ponto de ebulição 100 graus centígrado. Aqui a temperatura intermediária. Agora, ele falou que a 0 graus corresponde a 4 centímetros, porque são segmentos proporcionais. Ele falou que 100 corresponde a 8 centímetros e que a intermediária, ele quer saber 6 centímetros, qual a temperatura. Então, veja bem, 0 corresponde a 4 centímetros, 100 corresponde a 8 centímetros. Ele quer saber 6 centímetros, que temperatura corresponde. Não tem segredo, é sempre a mesma coisa. C menos 0 está para 100 menos 0, assim como 6 menos 4 está para 8 menos 4. Tá certo? Então, fica assim. C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100, igual 6 menos 4 dá 2, 8 menos 4 dá 4. Como eu quero o valor do C, eu traço uma vertical cortando C, traço a horizontal cortando C. Como eu quero o valor do C, eu faço C igual traço de fração. Sobre o traço de fração vão ficar os termos, o produto dos termos que foram cortados 100 vezes 2, e no denominador o que não foi cortado, tá? Eu posso fazer uma simplificação aqui. 4 não é dividido por 2? 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então eu risco o menor, põe 1 e risco 2 no maior. Eu não tenho mais 100 vezes 2 dividido por 4. Eu tenho 100 dividido por 2, que é igual a 50 graus Celsius. Então, pessoal, nesse caso, esse grau Celsius, esse 6 centímetros corresponde a 50 graus Celsius, tá? Então, C menos 0, mesma coisa, 100 menos 0, assim como 6 menos 4 está para 8 menos 4. Fazendo as devidas operações, C menos 0 dá C, C menos 0 dá 100, 100 menos 4 dá 2, 8 menos 4 dá 4. Aí fica o valor do C. Vamos determinar o valor do C. Traçando uma vertical, cortando C em uma horizontal, C igual a 100 vezes 2, dividido por 4, e temos que C
é igual a 50 graus centígrados. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.